O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 192. Vaka responde para Indra sobre a alegria e tristeza dos imortais. Vaisampayana disse: os rishis, os brahmanes, e Yudhishthira então questionaram Markandeya, dizendo: como Rishi Vaka se tornou tão longevo? Assim questionado por eles, Markandeya respondeu: o sábio real Vaka é um grande asceta e dotado de vida longa. Vocês não precisam investigar a razão disso. Ouvindo isto, ó Bharata, o filho de Kunti, o rei Yudhishthira o justo, junto com seus irmãos, então pediu a Markandeya dizendo: é ouvido por nós que Vaka e Dálvia têm grandes almas e são dotados de imortalidade e que aqueles rishis, considerados com reverência universal, são os amigos do chefe dos deuses. Ó santo, eu desejo ouvir a história do encontro de Vaka e Indra, que é cheia de alegria e de dor. Narra essa história para nós sucintamente. Markandeya disse: quando aquele conflito terrível entre os deuses e os asuras estava terminado, Indra se tornou o soberano dos três mundos. As nuvens derramaram chuva copiosamente. E os habitantes do mundo tinham abundância de colheitas, e eram excelentes em disposição. E dedicados à virtude, eles sempre praticavam moralidade e desfrutavam de paz. E todas as pessoas, dedicadas aos deveres das suas respectivas classes, eram perfeitamente felizes e alegres. E o matador de Vala, vendo todas as criaturas do mundo felizes e alegres, ficou ele mesmo cheio de alegria. E ele de 100 sacrifícios, o chefe dos deuses, sentado nas costas de seu elefante Airavata, examinava seus súditos felizes, e ele lançou seus olhares em retiros encantadores de rishis, em vários rios auspiciosos, cidades cheias de prosperidade, e aldeias e regiões rurais no desfrute de abundância. E ele também lançou seus olhos sobre reis dedicados à prática de virtude e bem-hábeis em governar seus súditos. E ele também olhou para tanques e reservatórios e poços e lagos e lagoas todos cheios de água e venerados pelos melhores dos brahmanes na observância, além disso, de vários votos excelentes. E então, descendo sobre a terra encantadora, ó rei, o deus de 100 sacrifícios foi em direção a um retiro abençoado abundante em animais e aves, situado ao lado do mar, nas regiões encantadoras e auspiciosas do leste em um local coberto com vegetação farta. E o chefe dos deuses contemplou Vaka naquele retiro, e Vaka também, vendo o soberano dos imortais, ficou muito contente, e ele adorou Indra por lhe oferecer água para lavar os pés, um tapete para se sentar, a oferenda usual de árgia, e frutas e raízes. E o dador de benefícios matador de Vala, o soberano divino daqueles que não conhecem velhice, estando sentado tranquilamente, fez para Vaka a seguinte pergunta: ó Muni impecável, tu viveste 100 anos. Dize-me, ó Brahmane, quais são as tristezas daqueles que são imortais? Markandeya continuou: ao ouvir isso Vaka respondeu, dizendo: a vida com pessoas que são desagradáveis, a separação daquelas que são agradáveis e queridas, a companhia dos maus, esses são os males que aqueles que são imortais têm que suportar. A morte de filhos e esposas, de parentes e amigos, e a dor da dependência de outros, são alguns dos maiores males. Esses todos podem ser notados em uma vida imortal. Não há visão mais deplorável no mundo, como eu concebo, do que aquela de homens desprovidos de riqueza sendo insultados por outros. A aquisição da dignidade familiar por aqueles que não a têm, a perda da dignidade familiar por aqueles que a têm, uniões e desuniões, esses todos são notáveis por aqueles que levam vidas imortais. Como aqueles que não têm dignidade familiar mas têm prosperidade ganham o que não têm, tudo isso, ó Deus de 100 sacrifícios, está diante dos teus próprios olhos. O que pode ser mais deplorável do que os infortúnios e reveses sofridos pelos deuses, os asuras, os gandharvas, os homens, as cobras, e os rakshasas?
Aqueles que são de boas famílias sofrem aflições por causa de sua submissão a pessoas que são mal-nascidas, e os pobres são insultados pelos ricos. O que pode ser mais deplorável do que isso? Exemplos incontáveis e tais desígnios contraditórios são vistos no mundo. Os tolos e os ignorantes são alegres e felizes, enquanto os eruditos e os sábios passam por miséria. Exemplos abundantes de tristeza e dor são vistos entre os homens neste mundo. Aqueles que levam vidas imortais estão destinados a observar tudo isso e sofrer por causa disso. Indra então disse: ó alto de grande ventura, dize-me além disso quais são as alegrias daquelas pessoas que levam vidas imortais, alegrias que são veneradas por deuses e rishis. Vaca respondeu: se, sem ter que se associar com um amigo pecaminoso, um homem cozinha poucos vegetais na sua própria casa na 8ª ou na 12ª parte do dia, não pode haver nada mais feliz do que isso. Aqueles, portanto, que levam vidas imortais podem desfrutar dessa alegria diariamente para sempre. Aquele em cujo caso o dia não é contado não é chamado de voraz. E, ó Magavan, a felicidade é mesmo daquele cujos próprios poucos vegetais são cozidos, obtidos pelos seus próprios esforços, sem ter que depender de ninguém. Aquele que come frutas e vegetais em sua própria casa tem direito a respeito. Aquele que come na casa de outro o alimento que é dado a ele com desprezo, mesmo que aquele alimento seja rico e agradável, faz o que é desprezível. Esta, portanto, é a opinião dos sábios, que há vergonha no alimento daquele patife vil que como um cachorro ou um rachaza come na casa de outro. Se depois de tratar convidados e empregados e de oferecer alimento aos espíritos dos mortos um bom brahmane come o que resta, não pode haver nada mais feliz do que isso. Não há nada mais doce ou mais sagrado, alto de 100 sacrifícios, do que aquele alimento que tal pessoa come depois de servir ao convidado a primeira porção dele. Cada bocado de arroz que o brahmane come depois de ter servido ao convidado produz mérito igual ao que se atribui à doação de 1000 vacas. E quaisquer pecados que essa pessoa possa ter cometido em sua juventude são todos purificados com certeza. A água salpicada pelas mãos do brahmane que foi alimentado e honrado com uma doação pecuniária sobre aquele que o alimentou depois de a alimentação estar terminada, elimina instantaneamente os pecados do último. Falando dessas e várias outras coisas com Vaca, o chefe dos deuses partiu para o céu. Capítulo 193. Grandeza dos Kshatriyas. Vaisampayana disse: então os filhos de Pandu se dirigiram novamente a Markandeya dizendo: tu nos falaste da grandeza dos Brahmanes. Nós desejamos agora ouvir sobre a grandeza dos nobres Kshatriyas. Assim abordado por eles, o grande Rishi Markandeya falou: ouçam agora a grandeza dos Kshatriyas reais. Certo rei de nome outra pertencente à tribo Kuru foi em uma visita aos grandes rishis. E quando ele estava voltando daquela visita, ele viu o rei Sivi, o filho de Uzinara, sentado em seu carro, e quando um chegou diante do outro, cada um cumprimentou o outro como melhor condizia com sua idade, cada um se considerando igual ao outro em relação a qualidades, se recusou a ceder passagem para o outro. Naquele momento Narada apareceu lá, e vendo o que tinha acontecido o Rishi Celeste perguntou: por que é que vocês ficam aqui bloqueando o caminho um do outro? E assim questionados ambos falaram para Narada dizendo: ó santo, não fales assim. Os sábios de antigamente declararam que o caminho deve ser dado para alguém que é superior ou para o que é mais capaz. Nós, no entanto, que permanecemos obstruindo o caminho um do outro, somos iguais em todos os aspectos. Avaliando adequadamente, não há superioridade entre nós. Assim abordado por eles, Narada recitou 3 slokas. São estes: alto da tribo Kuru, aquele que é mau se comporta maldosamente até com aquele que é humilde, e também aquele que é humilde se comporta com humildade e honestamente com aquele que é mau. Aquele que é honesto se comporta honestamente até com o desonesto.
Porque ele não deveria se comportar honestamente em relação ao que é honesto? Aquele que é honesto considera o serviço que é feito para ele como se fosse 100 vezes maior do que é. Isso não é prevalecente entre os próprios deuses. Certamente o nobre filho de Uzinara é possuidor de bondade maior do que a tua. Uma pessoa deve conquistar o mesquinho pela caridade, o mentiroso pela verdade, o homem de atos maus pelo perdão, e o desonesto pela honestidade. Vocês dois têm grande coração. Que um de vocês se ponha de lado, de acordo com a indicação dos slokas acima. E tendo falado dessa maneira Narada ficou silencioso, e ouvindo o que Narada disse o rei da tribo Kuru, caminhando ao redor de Sivi, e elogiando suas realizações numerosas, lhe cedeu a passagem e seguiu seu rumo. Foi dessa maneira que Narada descreveu a grande bem-aventurança dos kshatriyas reais. Capítulo 194. Grandeza dos kshatriyas. Markandeya continuou: ouçam agora outra história. Um dia, quando o rei Ayati, o filho de Nausha, estava sentado em seu trono cercado pelos cidadãos, foi lá até ele um Brahmane desejoso de pedir riqueza para seu preceptor, e se aproximando do rei o Brahmane disse: ó rei, eu te peço riqueza para o meu preceptor de acordo com a minha determinação. E o rei disse: ó santo, dize-me qual é a tua determinação. E então o Brahmane disse: ó rei, neste mundo quando homens são pedidos por esmolas, eles nutrem desprezo por aquele que as pede. Eu portanto te pergunto, ó rei, com quais sentimentos tu me darás o que eu peço e sobre o qual eu coloquei o meu coração? E o rei respondeu dizendo: tendo doado uma coisa, eu nunca conto vantagem disso. Eu também nunca ouço solicitações por coisas que não podem ser dadas. Eu escuto, no entanto, as súplicas por coisas que podem ser doadas, e doando-as eu sempre fico feliz. Eu te darei 1000 vacas. O Brahmane que me pede uma doação é sempre querido para mim. Eu nunca fico zangado com a pessoa que me pede e eu nunca me arrependo de ter doado alguma coisa. E o Brahmane então obteve do rei 1000 vacas e foi embora. Capítulo 195. Grandeza dos kshatriyas. Vaisampayana disse: o filho de Pandu se dirigiu novamente ao Rishi e disse: fala para nós da grande ventura dos kshatriyas reais. E Markandeya disse: havia 2 reis de nomes Vrishadharma e Seduka, e ambos eram familiarizados com os costumes e com armas de ataque e defesa. E Seduka sabia que Vrishadharma tinha desde a sua juventude um voto não pronunciado que ele não daria outro metal para Brahmanes exceto ouro e prata. E uma vez um Brahmane, tendo completado seu estudo dos Vedas, foi até Seduka, e proferido uma bênção sobre ele lhe pediu riqueza para seu preceptor, dizendo: dá-me 1000 corcéis. E assim abordado, Seduka disse a ele: não me é possível te dar isso para o teu preceptor. Portanto, vai ao rei Vrishadharma, pois, ó Brahmane, ele é um rei muito virtuoso. Vai e pede a ele. Ele concederá teu pedido. Este mesmo é o seu voto não proferido. Ouvindo essas palavras, aquele Brahmane foi até Vrishadharma e pediu dele 1000 corcéis, e o rei assim solicitado golpeou o Brahmane com um chicote. E então o Brahmane disse: inocente como eu sou, por que tu me atacas dessa maneira? E o Brahmane estava prestes a amaldiçoar o rei, quando o último disse: ó Brahmane, tu amaldiçoas aquele que não te dá o que tu pedes? Ou, este é comportamento apropriado para um Brahmane. E o Brahmane disse: ó rei dos reis, enviado a ti por Seduka, eu vim diante de ti por isso. O rei disse: assim sendo, eu te darei qualquer tributo que possa vir a mim antes de amanhã terminar. Como, de fato, eu posso mandar embora de mãos vazias o homem que foi chicoteado por mim? E tendo dito isso, o rei deu para aquele Brahmane todo o lucro daquele dia, e isso era mais do que o valor de 1000 cavalos. Capítulo 196. Rei Sivi, Agni e Indra como falcão e pombo. Markandeya disse: um dia foi decidido pelos deuses que eles deveriam descer sobre a terra e testar a bondade e a virtude do rei Sivi, o filho de Uzinara.
E se dirigindo um ao outro, bem Agni e Indra vieram à terra. E Agni tomou a forma de um pombo fugindo de Indra, que o perseguiu na forma de um falcão, e aquele pombo caiu sobre o colo do rei Sivi, que estava sentado em um assento excelente. E o sacerdote então, dirigindo-se ao rei, disse, com medo do falcão e desejoso de salvar sua vida, este pombo veio a ti em busca de segurança. Os eruditos dizem que a queda de um pombo sobre o corpo de alguém pressagia um grande perigo. Que o rei, que compreende presságios, doe riqueza para se salvar do perigo indicado. E o pombo também se dirigiu ao rei e disse, temendo o falcão e desejoso de salvar a minha vida, eu vim a ti por proteção. Eu sou imune. Tendo assumido a forma de um pombo, eu venho a ti como alguém que procura a tua proteção. De fato, eu te procuro como a minha vida. Conhece-me como alguém possuidor de saber védico, como alguém que leva o modo de vida brahmacharya, como alguém possuidor também de autocontrole e virtudes ascéticas. E conhece-me além disso como alguém que nunca falou desagradavelmente para seu preceptor, como alguém possuidor de toda a virtude, de fato, como alguém que é impecável. Eu repito os Vedas, eu conheço sua métrica, de fato, eu tenho estudado todos os Vedas letra por letra. Eu não sou um pombo. Oh, não me entregues ao falcão. A entrega de um Brahmane erudito e puro nunca pode ser um bom presente. E depois que o pombo falou assim, o falcão se dirigiu ao rei e disse, as criaturas não vêm ao mundo na mesma ordem específica. Na ordem da criação, tu podes, em um nascimento anterior, ter sido gerado por este pombo. Não é apropriado para ti, ó rei, interferir em minha alimentação por proteger este pombo, mesmo que ele possa ter sido teu pai. E assim abordado, o rei disse, alguém, antes disso, viu aves falarem dessa maneira as palavras puras dos homens? Sabendo que este pombo diz, e este falcão também, como nós podemos agir hoje de acordo com a virtude? Aquele que entrega uma criatura assustada procurando proteção para seu inimigo não obtém proteção quando ele mesmo está precisando dela. De fato, as próprias nuvens não derramam chuva oportunamente para ele, e as sementes, embora espalhadas, não crescem para ele. Aquele que entrega uma criatura afligida procurando proteção para seu inimigo tem que ver sua prole morrer na infância. Os antepassados de tal pessoa nunca podem morar no céu, de fato, os próprios deuses se recusam a aceitar as libações de manteiga clarificada derramadas no fogo por ele. Aquele que entrega uma criatura amedrontada que procura proteção para seu inimigo é atingido com raio pelos deuses com Indra em sua chefia. O alimento que ele come não é santificado, e ele, de alma estreita, cai logo do céu. Ó falcão, deixa as pessoas da tribo Sivi colocar em tua frente um touro cozido com arroz em vez deste pombo. E deixa-as também levarem carne em abundância para o local onde tu vives em alegria. E ouvindo isso, o falcão disse, ó rei, eu não peço um touro, nem, de fato, nenhuma outra carne, nem carne maior em quantidade do que a deste pombo. Ele foi dado a mim pelos deuses. A criatura, portanto, é meu alimento hoje por consequência da sua morte que foi ordenada. Portanto, ó monarca, entrega-o a mim. Assim abordado pelo falcão, o rei disse, que os meus homens encontrem e carreguem cuidadosamente o touro para ti com todos os membros inteiros. Que aquele touro seja o resgate desta criatura afligida pelo medo e que ele seja levado para ti perante os meus olhos. Ó, não mates este pombo. Eu entregaria a minha própria vida, ainda assim eu não entregaria este pombo. Tu não sabes, ó falcão, que esta criatura parece um sacrifício com o suco soma? Ó abençoado, para de ter tanto incômodo por isso. Eu não posso, de nenhuma maneira, entregar o pombo a ti. Ou, ó falcão, se te agradar, manda-me fazer alguma coisa que eu possa fazer por ti, que seja agradável para ti, e por fazer a qual os homens da tribo Sivi ainda possam me abençoar em alegria com termos de aprovação. Eu te prometo que eu farei o que tu me ordenares fazer.
E a esse apelo do rei o falcão disse: ó rei, se tu me deres tanta carne quanto o peso do pombo, cortando-a da tua coxa direita, então o pombo poderá ser salvo devidamente por ti, então tu farias o que seria agradável para mim e do que os homens da tribo Sivi falariam em termos de louvor. E o rei concordou com isso e cortou um pedaço de carne da sua coxa direita e o pesou em comparação com o pombo. Mas o pombo ainda pesou mais. E então o rei cortou outro pedaço de sua carne, mas o pombo ainda pesou mais. E então o rei cortou pedaços de carne de todas as partes de seu corpo e colocou-os no prato da balança. Mas o pombo ainda foi mais pesado, e então o próprio rei subiu na balança e não sentiu aflição por isso, e vendo isso o falcão desapareceu de lá dizendo: o pombo foi salvo. E o rei questionou o pombo dizendo: ó o pombo, que os civis saibam quem é o falcão. Ninguém exceto o Senhor do Universo poderia fazer o que ele fez. Ó o santo, responde a essa minha pergunta. E o pombo então disse: eu sou Agni de bandeira de fumaça, chamado também de Vaisvanara. O falcão é nenhum outro além do marido de Sashi armado com raio. Ó o filho de Surata, tu és um touro entre homens. Nós viemos para te testar. Estes pedaços de carne, ó rei, que tu cortaste com tua espada do teu corpo para me salvar, causaram feridas profundas no teu corpo. Eu tornarei estas marcas auspiciosas e belas, e elas serão da cor do ouro e emitirão um perfume doce, e ganhando grande fama e respeitado pelos deuses e os rishis, tu governarás por muito tempo esses teus súditos, e um filho nascerá do teu flanco que se chamará Kapatarumã. Ó rei, tu obterás esse filho de nome Kapatarumã do teu próprio corpo, e tu verás se tornar o principal dos Sauratas, resplandecente com renome, possuidor de coragem e grande beleza corporal.